Se essa história já começa te tocando, comente aqui de onde você está assistindo e se sua família também guarda lembranças de um tempo que o mundo preferiu esquecer. A cidade ainda respirava, embora já tossisse seus primeiros sinais de febre. Dresden, 1937. As tardes tinham cheiro de pão fresco e as vitrines da Königstrasse ainda sorriam para os passantes. Mas os olhos nas esquinas não sorriam mais. Eu caminhava com meu violino nas costas e o coração em silêncio. Tocava em hospitais desde que minha mãe partira, como se cada nota fosse uma conversa que ela ainda pudesse ouvir. Meu nome é Abraham Keller, filho de um livreiro e de uma professora de piano. Cresci entre partituras, prateleiras empoeiradas e discussões sobre Freud, que meu pai lia escondido depois que foi proibido. O que eu não sabia é que, mesmo sem entender de política, já estávamos todos sendo lidos e marcados, como livros a serem queimados. Conheci Elizabeth no Hospital Municipal de Dresden. Enfermeira voluntária, mãos firmes e sorriso contido, ela cuidava dos doentes com um silêncio respeitoso, quase musical. Eu a via às vezes cantarolar baixinho enquanto trocava curativos. Um dia, ao terminar um concerto improvisado na ala geriátrica, ela me disse: "Sua música faz os velhos esquecerem onde estão." Eu respondi: "E seu olhar faz a dor parecer mais leve." Começamos a conversar durante os intervalos, sempre em lugares pequenos, corredores vazios, espaços que não chamassem atenção. Ela me trazia flores prensadas entre folhas de livros. Eu deixava bilhetes escondidos nas dobras do avental. Havia um cuidado ali que nos protegia mais do que qualquer muro. Nenhum de nós usava a palavra amor, mas ambos sabíamos o que aquilo era. Em casa, meu pai mantinha a livraria aberta, apesar das visitas constantes da polícia. As prateleiras foram esvaziadas aos poucos. Primeiro os autores judeus, depois os russos, depois os que pensavam demais. Minha mãe já não tocava piano desde a Kristallnacht. Ela olhava pela janela como quem espera que a memória bata à porta e diga que tudo foi um sonho. Elizabeth começou a me falar sobre o pai dela, um veterano da Primeira Guerra, amargurado, que acreditava que os judeus eram apenas um bode expiatório para um governo fracassado. Ela me dizia isso com vergonha, como quem revela um pecado herdado. Eu ouvia em silêncio, como se cada palavra fosse um risco entre nós dois. Em 1938, recebi a primeira notificação oficial. Minha autorização para lecionar havia sido revogada. Não por incompetência, mas por linhagem. Na mesma semana, soube que alguns colegas haviam sido presos por supostas atividades subversivas, o novo nome para ler demais. Elizabeth me encontrou atrás da estufa do hospital e me disse: "Eles estão nos observando. Precisamos decidir logo." Ela queria fugir, ir para Praga, depois Suíça, talvez Paris. Eu hesitei. Disse que ainda dava para resistir aqui, que não seria tão ruim, que meu pai nunca deixaria a livraria. Ela olhou para mim como quem assiste um barco prestes a afundar, dizendo que ainda está seco. E então, com os olhos marejados, disse: "O silêncio já começou. Só você ainda não escutou." Naquele dia, toquei no hospital como nunca. O som saiu de mim como um desabafo que não podia ser dito em voz alta. Elizabeth me ouviu do fundo do corredor. Não se aproximou, apenas me olhou e sorriu como se soubesse que era nossa última tarde livre. A música parou. A cidade não. Na noite seguinte, minha casa foi invadida. Quebraram a porta, empurraram meu pai contra a estante e me arrancaram da cama. Minha mãe tentou gritar, mas a voz dela sumiu antes de sair. Fui levado para um caminhão com outros homens. Ninguém disse para onde íamos, ninguém precisou dizer. Dentro do veículo tudo era escuro. Alguém tossia. Outro rezava em Yiddish. Eu, sozinho, pensava nela. Será que sabia? Será que tentou me proteger?
Será que entregou meu nome para me salvar? As perguntas começaram ali e nunca mais me deixaram. Chegamos a uma sala onde oficiais perguntavam por nomes, atividades, ligações. Eu disse que era músico. Um deles riu e respondeu: "Então toque para nós quando chegarmos." Aquilo não era uma piada, era uma sentença. Pela fresta do caminhão, vi o letreiro de saída da cidade. Dresden ficou para trás, e com ela, a mulher que amei sem conseguir tocar. A última coisa que ouvi antes do portão fechar foi o silêncio. Não houve grito, não houve despedida. Apenas o som de um mundo se apagando devagar. A viagem foi longa, mas o tempo não passou. Foi como estar suspenso entre mundos, o que existiu antes e o que ainda não tinha forma. No vagão apertado, não havia espaço para chorar. Havia crianças, velhos, homens de cabeça baixa e olhos vazios. Alguém perguntou onde estávamos indo. Ninguém respondeu. Já estávamos onde eles queriam que estivéssemos, no escuro. Fomos deixados em uma estação coberta por neve e cães. Era Dachau. Um homem de farda nos olhou e disse: "Vocês não são mais nomes, são números." Recebi o meu gravado em um pedaço de metal preso ao peito, 1014-153. O som da minha mãe me chamando na infância se perdeu ali. Me tornei silêncio. Os dias seguintes foram borrões de frio, ordens em alemão duro, batidas e olhos que evitavam outros olhos. Os que choravam desapareciam. Os que falavam demais também. Aprendi rápido a caminhar sem fazer barulho, a respirar com cuidado, a mastigar o próprio medo. Certa noite, fui levado para limpar uma sala nos fundos da enfermaria do campo. Havia sangue seco no chão e cheiro de éter. Enquanto lavava, ouvi algo ao longe. Era uma melodia simples, mas familiar, a mesma que eu tocava no hospital de Dresden. Parei. Senti os joelhos fraquejarem. Aquilo era real? Olhei pela janela. Não vi ninguém, mas a música se repetia, baixinha, como se alguém a tocasse escondido em algum canto do inferno. Pensei em Elizabeth. Será que era ela? Será que estava viva, em outro campo, fazendo a única coisa que ainda podia lembrar? Nos meses seguintes, procurei aquela melodia em cada canto do campo. Escutei em sonhos, em assobios quebrados, em tremores de vento. Um prisioneiro de Leipzig, um homem magro de rosto esculpido pela dor, me disse: "No campo de Ravensbrück, há uma enfermeira que canta para os doentes. Ela tem os olhos de quem já enterrou o próprio coração." Acreditei, quis acreditar, e isso me manteve vivo. Toda manhã repetia para mim: "Se ela ainda canta, eu ainda existo. Se ela ainda canta, então vale a pena suportar mais um dia." A esperança era um prego enferrujado cravado no peito. Doía, mas me mantinha de pé. A comida era cinza, os colchões pareciam lápides e os sorrisos estavam proibidos. Vi homens enlouquecerem por um pedaço de pão. Vi outros se calarem para sempre depois de ouvir seus nomes nas listas. Eu me tornei uma sombra, mas nunca deixei de ouvir aquela música. Um dos guardas, um jovem soldado de rosto inexpressivo, me disse um dia: "Você caminha como quem já morreu." Eu respondi: "Estou esperando a música voltar." Ele não entendeu. Como poderia? Quem nunca amou no silêncio não entende o que é sobreviver por causa de um som. Quando a guerra começou a ruir, sentimos no ar. Os guardas falavam baixo, os tiros pareciam mais distantes. Um dia, os portões se abriram. Um americano entrou com um olhar duro e gritou: "Vocês estão livres." Mas ninguém se moveu. A liberdade é assustadora quando você esquece como ela soa. Saí do campo com o violino da memória nas costas. Os músculos doíam. Os ossos pareciam de vidro. Perguntaram meu nome. Eu demorei a responder. Disse: "Abraham Keller." A voz saiu fraca, como se tivesse dormido por anos. Era a primeira vez que usava meu nome em muito tempo. Perguntei por Elizabeth em todos os registros. Escrevi para hospitais, para centros da Cruz Vermelha, para listas de sobreviventes. Nenhuma resposta. Nenhuma pista.
Apenas o eco da música em minha cabeça e o silêncio que começou naquele dia no hospital, quando ela me olhou pela última vez e não disse nada. E agora que você conhece essa parte da minha história, quero que continue comigo até o fim, porque nem tudo se perdeu, e há mais que eu preciso revelar antes que esse silêncio me leve de vez. Cheguei ao Brasil em 1947 com uma mala emprestada, um paletó largo demais e o corpo ainda tentando entender o que era viver fora das grades. A cidade me pareceu barulhenta demais, quente demais, viva demais. O sol me doía nos olhos como uma verdade que eu ainda não podia aceitar. Eu havia sobrevivido. Me registrei como Abraham Keller. Era mais fácil assim. Soava local, soava esquecido. Recebi abrigo numa pensão simples no bairro do Catete, onde outros refugiados dividiam silêncio e sopa aguada. Cada um com seu idioma próprio de dor. Ninguém perguntava, ninguém contava. Sobreviventes se reconhecem no jeito de mastigar o pão olhando para baixo. Fui indicado para dar aulas de violino numa escola comunitária judaica, na Tijuca. Crianças curiosas, mães desconfiadas, paredes com cheiro de tinta fresca. No primeiro dia, uma menina me perguntou por que minhas mãos tremiam. Respondi, porque tenho memória demais. Ela sorriu sem entender. Talvez isso tenha me salvado. Durante meses acordei cedo, ensinei escalas, corrigia posturas e voltava para casa em silêncio. As noites eram mais difíceis. Eu olhava para o teto e tentava lembrar do som da voz de Elizabeth, mas a lembrança se confundia com a música. Às vezes eu me perguntava se ela existiu ou foi só um consolo que minha mente criou para não enlouquecer. Guardei uma caixa embaixo da cama. Dentro, uma fita azul desbotada, um papel com notas rabiscadas e o nome dela escrito com pressa. Era tudo o que restava. Nunca soube se foi ela quem deixou aquilo comigo ou se eu inventei aquele gesto para manter alguma coisa viva. Um dia, dei aula para um menino que parecia diferente. Atento, concentrado, tocava como quem procurava alguma coisa entre as notas. Seu nome era Friedrich. No intervalo me disse, minha mãe nasceu na Alemanha, mas nunca fala sobre isso. Só guarda uma caixa com cartas que ninguém pode ler. Fiquei em silêncio. A ficha caiu devagar. Perguntei o nome dela. Ele respondeu, Elizabeth. Meu coração parou por um instante. Tive medo de perguntar mais, mas algo em mim pediu por resposta. Falei, diga a ela que o professor da fita azul ainda escuta a música. Na aula seguinte, o menino trouxe uma partitura antiga. Disse que a mãe pediu para me entregar. O papel tremia nas minhas mãos. No canto, escrito a lápis, havia uma linha que me derrubou por dentro. Eu ainda ouço a sua música, mesmo quando o mundo parou de tocá-la. Chorei sem barulho. As crianças não entenderam. Friedrich me olhava curioso, como se quisesse perguntar quem eu era de verdade, e eu não sabia responder. Ali, pela primeira vez, não me senti um número. Me senti alguém que tinha sido amado, mesmo à distância, mesmo no silêncio. Nos dias seguintes, andei pelas ruas como quem reaprende a viver. Os postes pareciam menos frios, os pássaros menos barulhentos. Voltei a tocar, primeiro em casa, depois aos poucos em reuniões comunitárias. Não era o mesmo som de antes, mas era meu. Nunca mais vi Elizabeth. Não precisava. Aquela mensagem bastava. Era mais que prova. Era cura. Era o fio entre o que fui e o que me tornei. Uma ponte feita de memória e perdão. Eu não sabia se ela me lembrava com dor ou com ternura, mas ela lembrava. E isso bastava. Hoje, quando escuto uma valsa ao longe, sorrio. Não por saudade, mas por gratidão. Sobrevivemos. Cada um à sua maneira. E entre as ruínas, ainda conseguimos deixar pegadas que não foram apagadas. Se essa história ressoou dentro de você, inscreva-se no canal. Há muitas memórias como esta esperando por alguém que ainda escuta.
E talvez a próxima seja a sua. Hoje moro em uma casa modesta no alto de um morro da Tijuca. O tempo passa mais devagar por aqui. As janelas rangem com o vento da tarde e o som da rua chega filtrado, como se o mundo lá fora tivesse aprendido a me respeitar. Tenho poucas coisas, mas dentro de mim carrego séculos. Guardo ainda a fita azul, agora quase transparente, como se o tempo tivesse decidido desbotá-la com delicadeza. Às vezes passo os dedos por ela como quem relê uma carta invisível. Não há mais cheiro nem cor, mas há presença. Uma presença que nunca me deixou de verdade. Meus alunos de hoje são filhos de netos de imigrantes. Alguns nem falam mais Yiddish, nem sabem o que foi a guerra, mas tocam com uma sede de beleza que me comove. Um deles perguntou outro dia: "O senhor já foi casado?" Eu respondi: "Casei com uma promessa que nunca se quebrou. Escrevi minha história em cadernos amarelados, não para publicar, mas para que um dia alguém encontre, talvez um neto, talvez um estranho curioso. Quero que saibam que o amor, mesmo sufocado pela história, sobrevive. Às vezes em silêncio, às vezes no compasso de uma valsa esquecida. Deixei uma cópia guardada na biblioteca da sinagoga, sem nome de autor, sem vaidade. Apenas a verdade de alguém que viveu entre o medo e a música. Quem lê talvez ache que é ficção, mas quem já perdeu alguém para o silêncio saberá. Aquilo é real demais. A vizinha do lado costuma escutar quando toco. Outro dia me disse: "Suas músicas parecem carregar saudade." Eu disse: "É porque carregam. Cada nota é um nome, uma rua, uma carta que não chegou." E ela respondeu: "Isso é bonito." E eu pensei: não, isso é o que restou. De vez em quando vou ao mar, não entro, apenas olho. E imagino quantas histórias atravessaram oceanos como eu, quantos nomes mudaram, quantas lembranças foram enterradas para poder seguir, e quantas, como a minha, ficaram boiando entre dois tempos. Nunca mais toquei a melodia que ela cantava, não por dor, mas por respeito. Aquela era nossa, e há coisas que o mundo não precisa escutar outra vez. Melhor deixar que ecoem apenas entre quem viveu. Friedrich cresceu. Hoje ele é professor também. Me escreve cartas com notícias e lembranças. Uma vez escreveu: "Mamãe faleceu em paz. Guardava sua carta no criado mudo. Nunca a mostrou a ninguém. Apenas lia e sorria. Isso me bastou. O mundo pode ter nos separado, mas o sorriso dela me alcançou." Guardo, no final da partitura, uma frase que ela me escreveu na juventude: "Se tudo escurecer, que sua música acenda a memória." Hoje, essa frase me guia, porque sei que minha história, mesmo sem palco, acendeu algo em alguém. E isso é mais do que eu podia pedir. Meu nome é Abram Keller. Já fui número, silêncio, sombra, mas também fui ponte, sobrevivente, professor. E antes de partir, quero deixar algo claro: a ausência também pode ser um tipo de presença. E o silêncio, quando compartilhado, vira linguagem. Se você chegou até aqui, obrigado por ouvir. Se sua família tem uma história que vive nas entrelinhas, compartilhe nos comentários. Porque às vezes, tudo o que a memória precisa para não morrer é ser escutada.